A álgebra é uma linguagem poderosa para descrever o mundo ao nosso redor. Ela usa símbolos para representar números e operações, permitindo-nos expressar relações complexas de forma concisa e elegante. Com raízes em antigas civilizações, a álgebra evoluiu ao longo de séculos, tornando-se uma ferramenta indispensável para a ciência e tecnologia modernas. Seu impacto é sentido em áreas que vão desde engenharia e ciência da computação até economia e finanças. No coração da álgebra reside o conceito de equação. Equações são afirmações matemáticas que expressam a igualdade de duas expressões. Elas são essenciais para resolver problemas, fazer previsões e entender como diferentes quantidades estão relacionadas. Por exemplo, a equação E e mc2 encapsula elegantemente a equivalência entre energia e massa, um princípio fundamental na física. Entre os muitos tipos de equações, as equações quadráticas ocupam um lugar especial. Estas equações envolvem uma variável elevada à segunda potência, dando-lhes propriedades únicas e uma ampla gama de aplicações. Das trajetórias de projéteis à otimização de recursos, as equações quadráticas fornecem uma estrutura poderosa para compreender e resolver problemas do mundo real. Sua versatilidade decorre de sua capacidade de modelar relações parabólicas, que são onipresentes na natureza e nos empreendimentos humanos. Seja o arco de uma bola lançada ou a forma de uma antena parabólica, as equações quadráticas capturam a essência desses padrões curvos. Nas sessões seguintes, vamos mergulhar mais fundo no mundo das equações quadráticas, explorando sua definição, soluções e aplicações no mundo real. Uma equação quadrática é uma equação da forma ax2 plus bx plus c a zero, onde a, b e c são constantes, e a é diferente de zero. O termo ax2 é o termo quadrático, bx é o termo linear e c é o termo constante. A variável x representa uma quantidade desconhecida que buscamos solucionar. A forma padrão de uma equação quadrática destaca a importância do coeficiente a. Se a fosse zero, a equação se reduziria a uma equação linear, sem o característico termo quadrático. O valor não nulo de a garante que a equação mantenha sua natureza parabólica, levando a soluções curvas em vez de linhas retas. As soluções para uma equação quadrática, também conhecidas como suas raízes, são os valores de x que tornam a equação verdadeira. Em outras palavras, substituir uma raiz por x na equação resultará em zero em ambos os lados. As equações quadráticas podem ter duas raízes distintas, uma raiz repetida ou nenhuma raiz real, dependendo dos valores dos coeficientes. Existem vários métodos para encontrar as soluções de uma equação quadrática. Uma abordagem comum é a fatoração. A fatoração envolve expressar a expressão quadrática como um produto de duas expressões lineares. Ao definir cada fator como zero, podemos resolver os valores de x que satisfazem a equação. Outro método é completar o quadrado. Essa técnica envolve manipular a equação quadrática para criar um trinômio quadrado perfeito em um lado. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, podemos isolar x e determinar seu valor. Completar o quadrado pode ser útil quando a fatoração não é direta. No entanto, o método mais geral e amplamente utilizado é aplicar a fórmula quadrática. Esta fórmula fornece uma maneira direta de calcular as raízes de qualquer equação quadrática, independentemente de sua complexidade. A fórmula quadrática derivada de completar o quadrado encapsula a relação entre os coeficientes e as soluções da equação. A fórmula quadrática, também conhecida como fórmula de Bhaskara, em homenagem ao matemático indiano que a derivou, é dada por. Esta fórmula expressa as soluções x em termos dos coeficientes a, b e c. O símbolo + indica que existem duas soluções possíveis, uma com um sinal de mais e outra com um sinal de menos. A expressão dentro da raiz quadrada b2, 4ac,
é chamada de discriminante. O discriminante determina a natureza das soluções. Se o discriminante for positivo, a equação tem duas raízes reais distintas. Se o discriminante for zero, a equação tem uma raiz real repetida. E se o discriminante for negativo, a equação não tem raízes reais, mas, em vez disso, tem duas raízes complexas. A fórmula de Bhaskara é uma ferramenta poderosa que nos permite resolver qualquer equação quadrática de forma eficiente. Ela fornece uma ligação direta entre os coeficientes da equação e suas soluções, revelando a estrutura matemática subjacente. Seção 5. Aplicações em geometria. As equações quadráticas têm inúmeras aplicações em geometria. Um exemplo proeminente é encontrar a área de formas geométricas. Por exemplo, a área de um retângulo é dada pelo produto de seu comprimento e largura. Se o comprimento for expresso como uma função quadrática da largura, podemos usar uma equação quadrática para determinar a largura que maximiza a área. Outra aplicação é determinar os pontos de interseção de curvas. Se duas curvas são descritas por equações quadráticas, seus pontos de interseção podem ser encontrados resolvendo o sistema de equações simultaneamente. Isso é útil em várias construções geométricas e na compreensão das relações entre diferentes formas. Além disso, as equações quadráticas desempenham um papel na descrição de parábolas, que são curvas definidas por funções quadráticas. As parábolas têm inúmeras propriedades geométricas, como seu foco e diretriz, que podem ser determinadas usando equações quadráticas. Essas propriedades são essenciais em aplicações como o projeto de antenas parabólicas, onde a forma parabólica focaliza os sinais recebidos. Seção 6. Aplicações em física. As equações quadráticas são fundamentais na física, aparecendo em várias leis e princípios. Um exemplo clássico é a equação para o movimento de um objeto sob aceleração constante, como um objeto em queda livre. Esta equação relaciona a posição do objeto ao tempo, com o termo de aceleração envolvendo uma expressão quadrática. Outra aplicação é calcular a energia cinética de um objeto em movimento. A energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade do objeto. Se a velocidade for expressa como uma função do tempo, podemos usar uma equação quadrática para determinar o tempo em que a energia cinética atinge um determinado valor. Além disso, as equações quadráticas são usadas para descrever o comportamento de molas e outros sistemas oscilantes. A força restauradora de uma mola é proporcional ao seu deslocamento do equilíbrio, seguindo a lei de Hooke. Essa relação pode ser expressa usando uma equação quadrática, permitindo-nos modelar as oscilações e prever suas propriedades. Seção 7. Além da geometria e física, as aplicações das equações quadráticas se estendem muito além da geometria e da física, permeando vários campos da ciência e engenharia. Na ciência da computação, as equações quadráticas são usadas em algoritmos para processamento de imagens, compressão de dados e otimização de pesquisa. Elas fornecem soluções eficientes para problemas que envolvem padrões curvos, ajuste de dados e alocação de recursos. Na economia, as equações quadráticas são usadas para modelar curvas de oferta e demanda, prever o equilíbrio de mercado e otimizar estratégias de produção e preços. Elas capturam as relações não lineares entre as variáveis econômicas, permitindo análises mais realistas e diferenciadas. Nas finanças, as equações quadráticas são usadas no cálculo de retornos de investimentos, avaliação de riscos e precificação de opções e outros instrumentos financeiros. Elas modelam a complexa interação de fatores que influenciam os mercados financeiros, fornecendo ferramentas para tomar decisões informadas. Seção 8. Conclusão.
As equações quadráticas são uma ferramenta essencial na matemática e suas aplicações. Sua capacidade de modelar relações parabólicas as torna onipresentes em vários campos, da geometria e física à ciência da computação, economia e finanças. A fórmula de Bhaskara fornece uma maneira poderosa de resolver essas equações, revelando a conexão entre seus coeficientes e soluções. A importância das equações quadráticas reside em sua capacidade de capturar a essência de padrões curvos e relações não lineares. Elas fornecem uma estrutura para compreender e resolver problemas que envolvem trajetórias, áreas, oscilações e uma miríade de outros fenômenos. Sua versatilidade e aplicabilidade generalizada as tornam uma pedra angular do pensamento científico moderno, possibilitando avanços em tecnologia, economia e nossa compreensão do mundo ao nosso redor.